Oi pessoal, nós somos da Escola de Cinema! No programa dessa semana você vai conhecer o artista e professor Tony Rabelo. Os programas dessa terceira temporada estão sendo produzidos em parceria com a Escola de Arte Carlão. Então curte, compartilha e fica aqui com a gente até o final. Silêncio, vamos rodar. Luz, temos. Maquete, temos. Som, temos. Câmera, temos. Direção, temos. Cenário, temos. Alguém pode sentar ali, Temos. que aí eu fico falando para essa pessoa, vai me ajudar. Oi pessoal, eu sou o Tony, prazer estar com vocês. É um prazer estar aqui com um grupo de cinema da Escola Carlão. Tony, você pode nos contar um pouco sobre suas primeiras lembranças relacionadas à arte na infância? As primeiras lembranças que eu tenho sobre... Sempre foi com desenho, assim, de desenhar desde a garatuja, assim, mas de uma forma muito forte. Foi quando eu iniciei na quinta série com uma professora que foi bem especial na minha vida, a Rosaura, e ela me ensinou a fazer mandalas, e as mandalas apareceram assim de uma forma muito intensa, assim, eu entendi ali como eu sou um desenhista, né? Capacidade de fazer grafismos, capacidade de conseguir fazer coisas. Até então era mais do universo da brincadeira com desenho, né? Mas ali foi importante, ali foi um momento bem marcante assim na minha trajetória, né? Quais foram as pessoas ou experiências que mais influenciaram seu interesse pela arte quando você era criança? Então, tem uma lembrança, era na sala da minha casa tinha um desenho em perspectiva. Foi feito pelo meu tio. E era a única coisa assim que tinha de arte na casa. Assim. Acho que a casa é um espaço muito especial, né, para quem está iniciando a carreira com arte, né? Seja lá na música, na dança. E quando tu olha assim para aquela única imagem que tinha lá, um desenho em perspectiva, para mim aquilo era fascinante. Assim, era um desenho de um prédio histórico da cidade. E o meu desafio, assim, quanto desenhista, quando eu comecei a me perceber como desenhista, assim, era alcançar aquele desenho, né, muito próximo ali. E pela memória afetiva também, pelo meu tio, algo nesse sentido. Então, ali foi o disparador, né? Você lembra de algum momento especial em que percebeu que queria seguir na carreira de arte? Sim, eu tenho um irmão gêmeo. E esse irmão, a gente sempre foi muito próximo, assim, tudo que a gente fazia era igual, assim, mesma capacidade motora, mesma capacidade intelectual, né? A gente se percebia, assim, muito parecidos, né? Fisicamente eles somos parecidos e mentalmente, assim, também. Mas existia algo que todo mundo chamava atenção. Opa, o Tony tem algo muito particular na construção de desenhos, de formas e na modelagem, habilidades motoras, né? E eu acho que esse foi um dos momentos, assim, que ali eu percebi também, opa, tem algo aqui que me chama para as artes, né? E a minha mãe percebeu isso claramente também, ao ponto de me colocar numa escola de artes, assim como vocês estão aqui, né? Numa escola de arte, e ali o universo, assim, apareceu para mim, né? Nesse campo riquíssimo que é da cultura, né? Foi muito bom, mas quais materiais
valores ou técnicas você começou a explorar na sua primeira jornada artística? Sempre o desenho. Acho que o desenho é o fio condutor da minha arte. Assim, ele é o. Acho que a gente, quando criança, a gente aprende a lidar com a linha, com o ponto, com a curva, com os materiais expressivos, o lápis, né, o lápis de cor, e o desenho sempre muito forte, né? E eu acho que tudo que eu penso em relação à arte tem uma ligação muito forte com pensar a linha, pensar a forma, pensar essas questões estéticas, né, ligadas ao campo do desenho, né? E enxergo o desenho em tudo. Você está assistindo a Escola de Cinema? Não saia daí! Legal. Você teve algum professor ou mentor que marcou sua trajetória na arte? Sim, muitos. Eu, como professor e artista, eu tento fazer esse exercício assim, de valorizar todos os meus professores, todos aqueles que passaram na minha trajetória, enfim, artística, né, e me ajudaram a me compor, né. Eu lembro bastante. Eu lembro primeiro então a Rosaura, foi uma pessoa bem especial, a Magali, lembro da Janice, lembro do Marcos Coutinho, lembro do Geraldo, lembro bastante da Ivana, lembro bastante do Michael Chaplin, lembro bastante de tantos outros artistas, como Marcelo Calheiros, um repertório assim bem grande, José Flores. Eu ficaria fazendo uma lista gigante aqui para vocês, né? Acho que os professores que desde a infância, ensino fundamental, né, até os professores que nos fizeram
em áreas muito específicas, né? Lembro muito do Damé na cerâmica, pessoas que passaram na minha trajetória, sabe? Às vezes não como professor efetivo ali na disciplina da sala de aula, mas que de alguma forma me ensinaram, né? Então acho que eu até penso e chama a atenção assim que o artista aprende historicamente, né? Ele aprende bebendo da fonte de outros artistas, né? Então acho que todos os artistas que passaram por mim, e aí faço essa homenagem a todos os artistas que a gente conversa, troca ideia, eles são nossos professores também, né? Aquela ideia do mestre que ensina outro mestre, né? Acho que é um pouco por aí. Eu esqueci. Esse programa tem o apoio da Escola de Arte Carlão. Esse programa tem apoio da Escola Carlão. Escola de Arte Carlão. A Escola de Arte de Carlão. Tá, 3, 2, vai! Esqueci. Esse programa tem... Esse programa tem... Não, mas olha pra cá. Esse programa tem o apoio da Escola de Arte Carlão. Esse programa tem apoio da Escola de Arte Escola de Arte de Arte. Carlão. De Carlão. Vai lá de novo. Esse programa tem apoio da Escola de Arte Carlão. Tá bom assim? Muito bom, gostei do garoto. Quem é o próximo? Quais desafios você enfrentou ao começar a se dedicar à arte e como você superou? Ok. Teve muitos desafios, né? Acho que o primeiro desafio é depois que a gente frequenta os ateliês assim de gravura, cerâmica, pintura, o primeiro desafio é tu criar esse ateliê na tua casa. Eu acho que esse é começa dessa forma, né? Começou com a pintura. O desafio era ter ferramentas, pincéis, e a gente vai depois solicitando para a mãe, para o pai, para os parentes também. Na época, né, como criança, não tinha capacidade de ter renda para comprar o meu próprio material. E aí eu pedia, né? E para mim era tudo, achava que era fácil, né? Eu quero tela para pintar, e queria muita tela para pintar. E os meus pais sabiam que o quanto era caro também as telas e sempre me freavam, né? Sempre me deram materiais para produção, mas alguns materiais mais caros eu sentia que eles freavam assim, a minha produção, com uma pintura em tela. Quando eu comecei a trabalhar com a cerâmica, o uso de ferramentas e materiais um pouco mais elaborados. Na gravura, quando já adolescente, para a fase adulta, assim, né, 18, 19 anos ali, a gente já tinha acesso à gravura e sempre ficava perguntando assim, né? O meu sonho era ter um ateliê, né? Hoje, com 36 anos, que eu consegui montar o meu ateliê de gravura completo, com prensa, com tinta, então uma caminhada, né? E todas elas foram um grande desafio. Acho que montar o ateliê, acho que foi um grande desafio. Quais temas ou conceitos você gosta de explorar nas suas obras? É difícil falar de conceito assim na obra. Ele envolve muita pesquisa, né? E durante o mestrado foi o grande desafio assim de encontrar esse conceito. A gente chama de conceito operacional, né? Qual é esse conceito que te movimenta a produção, né? E nessa caminhada, num primeiro momento, assim, eu encontrei, como gravador, encontrei a palavra corrosão. A corrosão era algo que me botava em movimento. O que era ela para mim, né? Corroer, né? Corroer o material, gravar esse material, pressupõe um fenômeno físico e químico, e aquilo me colocava em relação, assim, tipo, tá, esse é um conceito. E aí, pós-mestrado, e isso já após uma grande pesquisa sobre essa palavra corrosão, eu comecei a perceber que existia uma outra coisa assim, que talvez me interessasse ainda mais, e estava ali dentro, que era manutenção. A palavra manutenção tinha essa relação, né, de a gente está todo o tempo extraindo, né, porque a corrosão tinha isso, né, do corrodere, né, extrair, deslocar e fixar em algum lugar. Mas para mim extrair, deslocar e fixar em algum lugar, há uma palavra muito forte que brota aí, né, que é a manutenção. Vamos pensar na questão ambiental, né? Quando tu extrai uma árvore, né, desloca essa madeira e coloca em outro lugar, tu vai fixar, vai fazer um móvel, né, algo nesse sentido. Então, tu fez uma mudança, tu fez um ato também de corrosão, essa corrosão no planeta, né? E estou indo por essa palavra conceitual, né? Estou indo por uma questão de
de operante, né? O artista operando e como ele pensa. E então, brotou aí uma palavra ainda mais forte, né? Que é a manutenção, é manter, né? Como manter essa prática, né? Eu estou extraindo algo vamos pensar o minério, estou extraindo o petróleo, e como manter uma prática de extração, né? Ela tem que ser cíclica, tem que fazer o ciclo, né? Se não faz o ciclo, algo está errado. Então eu tento no meu trabalho abordar esse conceito. De que forma, às vezes é delicado, às vezes a gente acaba caindo numa situação onde não consegue muito resolver, né? Eu gostaria que esse conceito estivesse operando, mas ele às vezes te coloca assim nos desafios, né? Será que essa obra tem essa lógica, né, de manutenção também? Mas a manutenção que eu falo é de uma manutenção não só ambiental, mas uma manutenção mental e uma manutenção assim, social, né? Nessas questões também de como a gente mantém a prática de professor, como a gente mantém a prática de ser um artista, e como porque o artista ele não vive sozinho, né? Eu faço uma produção, se eu não compartilho e essa obra não faz relação com o outro, não existe aí, né, uma manutenção dessa prática, né? Ela para ali, ela para no momento onde eu fiz a obra e ela foi para uma gaveta, foi para um espaço, meu quarto, ou foi para minha casa, ou foi para a casa de alguém. Mas se ela não está circulando, se ela não está se a gente não dá manutenção à obra de arte, ela para, né? Eu digo assim, ela morre, assim, e isso é triste, né? Então manter algo vivo é bem importante. E quando eu falo manter algo vivo, eu estou falando também dessas questões bem conceitual, né? De o objeto, manter o objeto vivo, ou manter um desenho vivo, né? Como é manter um desenho vivo? Colocando ele, fazendo ele circular. Hoje, para vocês, é muito fácil a pensar que isso acontece de fato nas redes sociais, né? A gente desenha algo, coloca na mídia e está circulando. O meu vídeo agora vai circular, né? E esse circular é manutenção de um pensamento, né? Gravar é importante, né? A gente fala bastante isso no campo da gravura, né? Vocês estão gravando agora, né? O que é o ato de gravar, né? É um pouco por aí, né? Da manutenção para essas práticas, né? Você tem alguma obra ou projeto que seja exclusivamente significativo para você? Por quê? Sim. Eu tenho esse objeto ou essa imagem, ela acabou aparecendo nesse campo de pesquisa mesmo, né? De procurando. Eu lembro bastante do Cava aqui quando ele fala sobre biscateiro de estética, né? Ele traz isso, eu acho que um pouco absorvi um pouco isso também do Wilson Cavalcante, né? De pensar na minha prática, nas minhas vivências, onde estava a estética, né? E que objeto ia surgindo no meio da produção, né? E um dos objetos que apareceu na minha produção em 2013, a gente chama de ação isso, para a gente entender como performance também, né? Eu instalei um ralo numa praia, a praia do Cassino, e essa instalação de um ralo era um modo muito conceitual, né? Simplesmente dizendo assim, num contexto onde o humano e a cidade, né, a sociedade, ele despeja todos os seus líquidos, né? Todos os líquidos, né? Nessa praia, tudo que é bueiro, né, desloca, e as valetas, elas vão desembocando na praia, assim como é uma prática no Brasil inteiro, assim, de escoamento de resíduo humano, né, e vai para o mar. E inserir um ralo nessa praia seria deslocar, fazer o inverso, né, da manutenção para isso. O que seria fazer esse líquido voltar para essa sociedade e fazer com que ela pense um pouquinho como purificar, limpar ou lidar com seus próprios resíduos, né? E então foi isso, simplesmente instalei um ralo nessa praia. E anos depois de 10 anos, eu comecei a pensar de uma forma bem como o Wilson Cavalcante coloca, assim, biscateiro de estética, assim, como seria estabelecer outras formas de ralo, além daquelas que já existem no mercado, né? E como pensar elas de forma gráfica, né? No campo da gravura, imagem, né? E aí ela começou a aparecer de um outro modo, né? Não só como uma forma bonita, estética, que me faz pensar e que faz eu discutir essas questões ambientais, mas como me coloca também numa situação de pensar essa forma ralo, né? Como um objeto de disparador, né? A gente chama de dispositivo artístico, né? Que vai colocar o artista em movimento também, né? Na sua prática, né? Então o objeto ralo me gerou isso, tá?
me gerou esse momento de estalo, né? Opa, é algo potente, né? E enxergar potência nesses objetos ordinários do cotidiano, né? É algo bem poderoso para o artista, né? Como ver algo potente em algo que parece ser banal, né? É por aí. Como você acha que a arte pode transformar a vida das pessoas na nossa cidade? Então, a arte tem esse poder de ressignificar, né? Ressignificar coisas que tanto o artista está fazendo, ou está praticando, está observando, como práticas que são práticas sociais, né? A gente pode pensar assim que o artista é uma antena, né? Sensível, capaz de captar nuances no cotidiano e colocar isso, se expressar, ou botar o seu ponto de vista, ou simplesmente a gente pode pensar aqui na representação, mas mais do que representação, uma apresentação do que aquilo que ele está acessando, né? Através dos seus sentidos. E então, se a gente faz isso enquanto artista, quando a obra de arte ela surge para o outro, compartilhada, eu acho que nesse momento assim é uma entrega para a sociedade, para quem está o espectador, né? Repensar coisas que estão acontecendo ou repensar aquilo que o artista está colocando, né? Na música isso fica muito claro, né? Quando um artista fala sobre algo que é um sentimento, as pessoas gostam de escutar aquilo porque talvez se identificam ou já sentiram aquilo e se colocam, né, num ato mais reflexivo da sua vida, né? Essas pausas, eu acho que está aí uma palavra potente, né? As pausas no cotidiano, né? A arte é capaz de pausar e te fazer pensar sobre coisas que talvez nem estava com disponibilidade ou com vontade de pensar. É mais fácil não pensar, né? Eu acho que um pouco dá para pensar dessa forma, né? Que mensagem de incentivo você gostaria de deixar para os jovens artistas que ainda estão descobrindo o seu caminho? Eu acho que não abandona a arte que já está lá contigo, né? O que a gente chama de arte, né? A arte é uma invenção humana e então a gente aprende, a gente conhece a arte através das vivências dos familiares, né? Dos rituais, dos hábitos. E isso é muito potente na infância, né? A gente cresce brincando e a arte é uma grande brincadeira. Olha aí o que eu estou falando. Ela é uma invenção humana. E se ela é uma invenção humana, ela tem um jogo, né? Tem um jogo de criação, de capacidade de entregar para o outro também, tá? Como tu faz isso, como tu lida com isso. Então, se a criança, e ela lida muito bem com esse repertório da brincadeira, do estar sensível, do estar percebendo tudo que está e estar aprendendo com tudo que está vivendo, é simplesmente permanecer com esse olhar e com essa postura. Um artista adulto, eu acho que é por dentro uma grande criança, capaz de ser sensível e estar com um olhar muito atento para perceber e aprender sempre, né? Eu acho que é um pouco por aí. A gente faz a obra e a gente nunca está satisfeito. Em algum momento a gente sente satisfação por finalizar a obra, legal, seja uma música, seja uma dança, um espetáculo, mas enquanto artista a gente quer aprender mais. E isso nos move a criar mais, a fazer outras coisas, a fazer mais coisas. Então, assim, é uma criança, né? A gente se coloca como essa alma de criança, assim. Isso para mim, né? Eu acho que para a maioria dos artistas. Qual seria a maior esperança para o futuro de uma arte em Novo Hamburgo? A cidade de Novo Hamburgo, ela tem eu acho que por uma questão histórica, né? É uma cidade jovem, eu enxergo isso, uma cidade jovem que tem e herda, né, heranças muito fortes, né, da cultura alemã e que está aberta também, acho que nesse sentido de ser uma cidade para imigrantes, né? Existe também esse acolhimento para novos imigrantes, né? E isso torna, acho que talvez a cidade de Novo Hamburgo capaz, né? Espero isso, capaz de lidar com muita potência, né? Potência cultural. Então, espero que eu acho que a cidade tenha esse olhar também atento para a parte da cultura e da arte
de promoção, de promover isso, né? Promover a cultura alemã, promover a cultura de novos imigrantes, promover o que a gente considera hoje, entende como arte, dentro da cidade, né? A cultura pop até a cultura erudita, né? Então, espero isso, né? Professor Tony, a gente agradece pelo seu tempo, pelo seu carinho de ficar aqui com a gente e dar atenção para a nossa turma. Muito obrigada. Palmas para o professor Tony, gente!